Olá, jovem. Como vai você? Sejam bem-vindos ao canal de História do Supervan. É isso. Aula passada, nós falamos de Primeira Guerra Mundial. Anteriormente, a gente tinha falado de neocolonialismo nesse nosso retorno, certo? E hoje nós vamos falar de anos 20. Opa, isso. Para quem gosta de anime, eu acho que essa aula é aquela aula que fica entre o início de uma saga, entre o fim de uma saga e o início da outra. Então esse é o tipo de aula de hoje, né? Aquela aula que, se eu tô cansado, não quero ver essa aula, não quero ver esse cara falando no meu ouvido, então não veja essa aula. Mas se você quer aí, portanto, complementar o nosso assunto, então assista. Eu acho que ninguém é obrigado a ouvir nada, né? Mas é isso. Eles, né, já começam bem polêmicos logo de cara, né? Bem, hoje a nossa aula vai ser sobre os anos 20, ou conhecido como os loucos anos 20. Anos 20. O que é o ano 20, né? Nossa, aquele dilema, né? Nossa, mas começa... a década começa em 1920, mas termina em 29. Não, você está errado, vai de 21 até 29. Não, aqui a gente vai falar de anos 20. Então é 1920 a 1929, certo? Então é basicamente isso que a gente vai falar. Então a gente está falando do período pós Primeira Guerra Mundial, porque há uma coincidência enorme na história da humanidade, que a Primeira Guerra Mundial tem 1919 e a crise de 29 acontece em 1929. Então são exatamente 10 anos. Então em 10 anos o mundo vai explodir o mundo existente até então e vai tentar criar outro. Nossa, mas o que é isso, professor? Né? Seguinte, existia um império chamado Império Austro-Húngaro. A gente já viu isso e já discutiu aqui. O Império Austro-Húngaro era o império das dinastias. Durante o século XVI, XVII, XVIII, XIX, ele foi um império reinante. Toda a família real na Europa tinha alguém do Império Austro-Húngaro. Tinha algum Habsburgo ali no meio, ali rolando solto. Inclusive, uma das principais rainhas da França, que é a Maria Antonieta, era uma Habsburga. Ela era Habsburgo, porque ela era da Áustria. Ou seja, a gente está falando de uma família que tinha ali na Áustria, principalmente em Viena, o centro, um dos epicentros culturais da Europa, certo? Isso acontecia também na França, né? A França durante muito tempo foi um epicentro cultural europeu. Embora não seja um grande epicentro, a Grã-Bretanha era também um centro, era um espaço importante culturalmente dentro do mundo europeu, do mundo, né, como um todo, principalmente na questão do comércio. Então, ou seja, está falando aqui de 3 países muito fortes, né? Seja também a Alemanha, que tinha uma cultura, principalmente uma cultura intelectual muito forte, e uma cultura intelectual principalmente de judeus, né, judeus alemães. Então, ou seja, o século XIX, o século XVIII, mas principalmente o século XIX, foi um século de avanços num tipo de pensamento, num tipo de cultura, que é o que a gente chamaria de cultura, vamos dizer assim, de artesanato, se podemos dizer. Existia uma aura dentro dessa cultura, né? Existia uma ideia de que essa cultura era uma cultura intelectual. Nossa, eu cuspi agora. Meu Deus do céu. Era uma cultura intelectual, era uma cultura vista como uma alta cultura, se assim podemos dizer. Esse tipo de cultura é o que vai gerar, acho que o professor Sérgio vai, depois com o tempo, falar com vocês, que a gente chama de Belle Époque. Essa Belle Époque eram aqueles pensadores, aqueles filósofos, a ideia de que o mundo era regido pela razão humana e assim por diante. Esse mundo da Belle Époque, esse mundo da intelectualidade, esse mundo iluminista que existia, ele vai cair por terra a partir do momento que existe a Primeira Guerra Mundial. Como a gente viu na aula passada, no podcast, que eu sei que tem alguns problemas de áudio, gente, mas o Skype, infelizmente, deu um problema ali na gravação, mas dá pra ouvir, tá? É só eu tirar o fone, colocar no celular,
ou no computador que vocês conseguem ouvir sem nenhum problema. Mas voltando ao assunto, a Primeira Guerra Mundial deixa uma ruptura. Aquele mundo da razão, da cientificidade, do intelectual, esse mundo da Belle Époque, ele não existe mais. Esse mundo ruiu, ele entrou em ruína. Viena, por exemplo, era a capital da arquitetura, uma das capitais da arquitetura na Europa, e tinha um modelo de arquitetura básica, particularmente muito grande, muito bonito, grandes centros, grandes prédios, assim por diante. Mas isso cai por terra, porque vem a Primeira Guerra Mundial, destrói tudo, acaba o Império e fudeu com todo mundo. A gente tem a França, que era o centro cultural do mundo, vem a Primeira Guerra Mundial, deixa um trauma na França muito grande e acabou-se a França. E a mesma coisa na Grã-Bretanha. Então aquele estilo de vida europeu, ele deixa de existir, ele deixa de ser um modelo. Então se o modelo europeu, ele era um modelo que seguia no mundo durante todo o período moderno, ou seja, do século XVI, século XVII, século XVIII, século XIX, início dos anos 20, início do século XX, a partir depois da Primeira Guerra Mundial, esse modelo europeu de pensamento cultural, de produção de consumo, deixa de existir. Então, se antigamente, até 1919, a sociedade era uma sociedade ainda, vamos dizer assim, que vivia num certo... Acho que não seria o correto, mas seria um... Qual a melhor palavra que eu posso colocar aqui sem ser agressivo demais? Uma certa ingenuidade, assim, podemos dizer, das artes, do modo de pensamento. O pós Primeira Guerra Mundial, a sociedade percebe que a coisa já não é mais dessa forma. Como a gente viu, a ideia de experiência se altera. E além da ideia de experiência, se altera a própria ideia de interpretação da sociedade. Se até anteriormente a sociedade era baseada numa família, e essa família tinha o homem como o centro das ações, vem a Primeira Guerra Mundial, isso é tudo varrido. A partir disso, o movimento feminista passa a ter maior ação, principalmente nos anos 20. Um pouco antes já tinha força, mas nos anos 20 o movimento feminista ele se redimensiona. Isso se redimensiona por causa exatamente da Primeira Guerra Mundial, porque as mulheres passam a trabalhar nos campos de trabalho, passam a ter que assumir certas profissões que eram renegadas a ela, inclusive o voto. A década de 20 é exatamente marcada pela aprovação, se assim podemos dizer, do voto feminino em várias partes do mundo. Então, ou seja, isso é muito importante porque a Primeira Guerra Mundial altera ou realtera essa ideia de sociedade, certo? Mas por que isso é importante? É importante porque se antigamente não existia a ideia de consumo, a ideia de um padrão de consumo, a partir de agora vai ter. Agora a gente está vivendo um tempo acelerado. A gente está vivendo de 1920 até 1929. A gente está falando de um tempo que a gente vai sair do bonde elétrico para o carro. A gente vai sair das pessoas terem que se reunir para ouvir uma música, para cada uma delas ter o seu próprio aparelho de música. São coisas pequenas? São, mas isso realtera a nossa existência em sociedade. Então, antigamente a gente tinha uma ideia de coletividade, a partir de agora a gente tem o início do que a gente chama de individualidade. Ok? Por exemplo, a ideia de acústica, a ideia do som. Então, se antigamente a nossa experiência com o som no cotidiano, na rua, assim por diante, era uma coisa mais calma, a partir de agora vai ser acelerada. Por exemplo, Nova York vai ter os primeiros congestionamentos a partir exatamente da década de 20. A ideia do consumo, seja ele de roupas ou de indústria de entretenimento, surge exatamente a partir dos anos 20. A ideia, por exemplo, do cinema como um símbolo da grandiosidade, do glamour, surge exatamente nos anos 20, certo? Então a gente está falando de um período de alterações dos mais diversos tipos, certo? O primeiro país a assumir o voto é a Nova Zelândia, em 1893. Mas, por exemplo, os Estados Unidos só vai assumir ou vai aceitar o voto feminino em 1920, que é exatamente o país que a gente vai falar agora. Por que os Estados Unidos? Por que você vai falar disso, né? Porque a estética da mulher feminina
nos Estados Unidos vai ser aquela estética do que a gente chama de pin-up ou da melindrosa. Ou seja, é uma mulher que ela deixa de ser um padrão e ela passa a assumir próprias ações, vamos dizer assim, do corpo, do cabelo, do modo de agir e assim por diante. Então, ou seja, a gente está falando de uma alteração de gênero muito forte que está acontecendo na década de 20. E a gente está falando principalmente do modelo de vida norte-americano, ou American Way of Life. Esse tipo de modelo é aquele tipo da família, todos reunidos no chão, todos com seu radinho, todos com um carro, todos comendo as comidas do momento, ouvindo os cantores do momento, vendo os filmes do momento. Então esse estilo de vida norte-americano, esse American Way of Life, é um estilo de vida em que as pessoas têm que estar sempre consumindo, elas têm que estar sempre produzindo algo. Então o estilo de vida norte-americano, ele se inicia na década de 20 e ele vai passar o mundo, ele vai cruzar as fronteiras dos Estados Unidos e vai atingir diversos países no mundo. A cultura europeia ela ainda vai ser existente, ela ainda vai ter forma, vai ter, mas essa indústria do consumo norte-americana vai ter mais força a partir de agora, ok? Outra coisa que vai surgir é exatamente o jazz. O jazz é o ritmo desse modelo acelerado. Para quem nunca ouviu jazz, o jazz é exatamente um estilo de música que surge exatamente do movimento negro norte-americano. É um movimento que é um estilo de musical que é parceiro do blues. São dois tipos de música que surgem após a Guerra Civil Norte-Americana. E é um estilo muito acelerado, né? Um estilo ali de metais. E o jazz vai influenciar outros vários ritmos, como por exemplo o próprio rock and roll. Mas o jazz, principalmente, vai ser um estilo de vida norte-americano. É uma música negra. E quem não ouviu o nosso podcast sobre a cultura dos Estados Unidos a partir da visão do negro, ouça. Porque lá o que a gente diz? A gente diz exatamente que essa classe, né, do jazz, essa classe negra, vai ter protagonismo exatamente nesses Estados Unidos que está surgindo, que está se tornando, né, como um modelo, um estilo de vida para o mundo. Então, ou seja, a gente está falando de uma indústria cultural que se acelera. E quem vai atacar essa indústria cultural é exatamente Benjamin, que a gente teve nessa aula. Quem vai atacar também é a Hannah Arendt. Quem vai atacar também é o Adorno Horkheim. Ou seja, essa escola de Frankfurt, que é uma escola principalmente alemã, ou seja, europeia, ela vai criticar exatamente esse estilo de vida, né? Porque as pessoas têm que ficar tão glamorizadas, elas têm que consumir toda semana um filme novo. Porque elas têm que ver um filme que praticamente é cópia do outro, né? Um cara, uma mulherzinha, uma mulher, essa mulher eles passam por algum problema, ela se apaixona por aquele rapaz, eles passam por vários intempéries, tem um vilão e assim por diante. No final eles se casam, namoram, se beijam e assim por diante. Então, ou seja, porque as pessoas têm que ficar na frente, ouvindo, sei lá, o rádio, comprar a revista de padrões de beleza toda semana. Então, essa escola ela vai surgir e ela vai criticar essa sociedade que está surgindo. Então, ou seja, a década de 20, ela é um assunto que se você não entende ela, você não entende o hoje. Porque esse estilo que a gente tem hoje, do aceleramento, da padronização da beleza, da padronização dos corpos e assim por diante, surge nos anos 20. Surge nesse aceleramento do tempo que a gente está vivendo exatamente após a Primeira Guerra Mundial. Por quê? Você quebra a experiência. Então tudo que a gente viveu, aquela ideia do luminismo, do homem, do raciocínio, da razão, esquece, isso não existe mais. Em 1920 o mundo renasce, e ele renasce do consumo. Então se até antigamente existia um grande problema, né, na relação social, política e assim por diante, os anos 20 vão trazer um estilo de vida que talvez deveria ser o aceito, né? Tanto é que é muito comum nos anos 20 as pessoas projetarem sempre o futuro, né? Projetarem como que seria o ano em 2020, o ano em 2022, o ano em 2027, ou seja, 100 anos depois desse tempo. Então por isso que é um assunto que é interessante vocês saberem no vestibular. Por quê? Porque a gente está falando sempre de aceleramento,
a gente está sempre falando desses assuntos, certo? Então alguns filmes vão surgir nesse ano, por exemplo, o Gordo e o Magro, as obras do Charlie Chaplin, o Gato Félix e o Disney e o Mickey Mouse. O Mickey Mouse ele surge exatamente, e o Walter Benjamin ele diz que ele é uma espécie de camundongo do sonho norte-americano, né? Ele é um sonho do Walt Disney, principalmente, mas ele é um símbolo desse momento mágico que vivia. Porque ao mesmo tempo que o cinema ele era muito barato, ele era muito consumível, né? As pessoas iam realmente até o cinema. Tinha cinema em quase todo lugar nos Estados Unidos naquele período. O cinema depois vai ser um fenômeno também mundial, mas os Estados Unidos, né, a própria ideia de Hollywood, que vai surgir exatamente nos anos 20, esse aceleramento da produção cinematográfica, ele é um símbolo exatamente desse período, né, desse aceleramento dos anos 20, certo? Porém, nem tudo são flores, né, se é que a gente pode dizer de certa forma, né? Porque ao mesmo tempo que essa indústria do consumo, ela é uma indústria interessante, né? Porque vai surgir geladeira, vai surgir fogão de uma forma mais organizada, ou seja, ao mesmo tempo que tudo isso aparece e surge, salta, né? Como se fosse um aceleramento, né? Nossa, surgiu a geladeira, surgiu um carro novo, surgiu assim por gente. Isso vai acabar principalmente com a vida do trabalhador. Porque agora a gente tem que pensar o seguinte: as pessoas terminou a guerra, ok, voltam os soldados. As pessoas, nos assim, assume-se um novo normal. As pessoas têm como comprar isso? As pessoas têm como produzir? Têm como estarem, né, dentro desse meio de produção? Então, ou seja, ao mesmo tempo que a gente tem um aceleramento da produção, um aceleramento dos entretenimentos, a gente também tem um acentuamento, uma acentuação, a gente tem um aceleramento do quê? Da desigualdade. A gente tem um aceleramento do modo como as pessoas se enxergam dentro deste universo. E um exemplo maior disso é o Fordismo, ou exatamente a indústria do automóvel. O automóvel, ele já existia, ele já acontecia ali, mas, por exemplo, nos Estados Unidos, 8 milhões de veículos foram feitos, né? Ou aumentou-se o número de veículos em 8 milhões em 1920. Em 1930, ou seja, 10 anos depois, o número, né, de automóveis passou para 23 milhões. Então a gente sai de 8 milhões em 1920, ou seja, depois da Primeira Guerra Mundial, e a gente vai para 23 milhões em 1930. E por que isso acontece? A política desse American Way of Life era exatamente uma política do pague, compre, né, a ideia do crédito, você compra, eu comprei essa caneta, né? Essa caneta custa, sei lá, 10 reais. Eu não tenho 10 reais agora. Eu vou parcelar em 5 vezes. Daqui a 2 meses você vai pagar a primeira parcela de 2 reais. Só que nisso, você já comprou, sei lá, uma câmera. Essa câmera vai te custar mais 200 reais. Você vai começar a parcelar ela daqui a 1 mês. Ou seja, em 2 meses você já tem isso daqui e mais outras coisas que você já está acumulando. Então esse estilo de vida americano era um estilo de vida totalmente capitalista. Ele era totalmente vislumbrado na ideia do descartável. Então essa caneta aqui ela vai acabar, você vai ter que comprar uma outra caneta. A outra caneta que você vai comprar provavelmente já tem uma qualidade inferior a essa. Então você vai ter que ir comprando caneta, comprando e comprando celular, comprando e comprando várias coisas. Então esse é o estilo de vida norte-americano. E até hoje. E é um estilo de vida que, de certa forma, influencia o mundo todo, certo? E por que isso, né? Porque era barato, né? Um carro, em 1909, um estilo Ford, em 1909, nos Estados Unidos, custava 950 dólares. Em 1927, não aumentou muito, aumentou somente, né? Ali em torno... Não, na verdade não, diminuiu, né? Porque em 1909 era 950 dólares um carro. Em 1927 era 295. Então, ou seja, essa ideia que a gente tem hoje, por exemplo, saiu o Gol 2020, o Gol 2021, né? O Gol de 2021 já é lançado em 2020. Dependendo da situação, o Gol de 2022 já é lançado em 2020. Isso surgiu exatamente no estilo de vida norte-americano após a Primeira Guerra Mundial. Que era o quê? A gente tem que criar nas pessoas a ideia de que elas têm que trabalhar.
A partir do momento que a gente coloca a ideia de que elas têm que trabalhar de maneira acelerada para elas comprarem bens de consumo, o que a gente tem que fazer? A gente tem que criar mais produtos. E esses produtos têm que serem descartáveis, porque as pessoas têm que estarem vendo. Então, um filme, né, por exemplo, um filme de romance, ele é igual a qualquer outro filme de romance, certo? Porém, aquele filme é passado, sei lá, na França. O outro filme é baseado no Japão. O outro filme se passa em Nova York. O outro filme se passa no meio oeste, e assim por diante. Então, ou seja, é a mesma história, é o mesmo produto, mas você é convencido a ter aquele consumo, a você comprar aquilo. Então você perceba que os anos 20, principalmente quando a gente vai falar da ideia do automóvel, ele é acelerado até hoje, certo? E essa ideia do automóvel vai fazer o quê? A ideia da aceleração. A aceleração do trabalho, a aceleração do tempo, a ideia de que a gente não aprende nada, a ideia de que para a gente ter a experiência, a gente tem que fazer o quê? Pegar um jornal, a gente tem que gravar, tem que tirar foto. Então, se até anteriormente as pessoas tinham que ter a pintura da família, agora cada uma pode ter uma câmera. E não é só uma câmera, você pode tirar essa foto a todo momento, a toda hora. Então isso é muito importante, porque os anos 20 vão influenciar exatamente o período que vai acontecer posteriormente. E um dos maiores símbolos de tudo isso é exatamente a arquitetura, a arte. Porque se a arte até anteriormente, né, até princípios da Primeira Guerra Mundial, era uma arte ainda impressionista, das formas, né, se conseguia chegar à pessoa, a partir dos anos 20, com essa ideia do aceleramento, do consumo, a própria ideia de arte muda. Então vai surgir vários movimentos, que vão ser movimentos o quê? Chamados modernistas. São movimentos de figuras disformes. São movimentos que vão se pautar na ideia de nacionalismo, ideia de que a arte tem que ser nacional, e assim por diante. O maior exemplo disso, assim, para vocês do vestibular, é exatamente o movimento modernista no Brasil. O movimento modernista de 22 é um movimento fake, porque ele não era nada nacionalista. Ele queria apenas impor uma lógica brasileira de cultura, uma lógica brasileira de sociedade. E era uma sociedade pautada pela elite branca, principalmente elite branca paulistana, que queria dizer o que era o Brasil para o mundo, e principalmente para o Brasil, certo? Isso também vai aparecer nos arranha-céus, no caso nos prédios. Talvez o principal deles é o prédio da Chrysler, que vai surgir em 1929. Ele tinha 318 metros de altura. Mas o mais famoso é exatamente o prédio do Empire State Building, que vai ter 102 andares. Exatamente, 102 andares. E ele vai também ser feito em 1929. Mas por que o arranha-céu, professor? Você não está sendo louco demais? Não, porque anteriormente a ideia de arquitetura é aquela arquitetura da Belle Époque, aquela arquitetura que tinha elementos do clássico, né? Aquele elemento da grandiosidade. E era uma grandiosidade nos detalhes. Agora, essa modernidade do arranha-céu, essa modernidade da arquitetura, ela é uma modernidade de altura, uma modernidade de grandiosidade. Quanto mais perto do céu, mais alto é o progresso. Então, o modelo, sei lá, da Belle Époque é bonito? Ok, é bonito, mas o que chama, o que dá a ideia de modernidade, de progresso, que dá a ideia de que nós estamos avançando, é esse arranha-céu. É desafiar a natureza, é desafiar a lógica, certo? Porém, nem tudo são flores, como disse lá antigamente. A partir dos anos 20, a gente vai ter um processo acentuado, tanto de preconceito como de xenofobia, certo? Nos anos 20, a gente vai ter já, né, em 1924, o grande exemplo disso, que é exatamente os atos de imigração que vão surgir nos Estados Unidos e que vai vigorar até 1965. E o que são esses atos de imigração, né? São atos que diziam que restringia o número de imigrantes admitidos nos Estados Unidos e que afeta principalmente os países mais pobres da Europa, principalmente a Itália e a Espanha. A Europa estava um caos, né? Alguns países sofreram mais o impacto da guerra e um deles foi a Itália. Tanto é que o número crescente de italianos, tanto no Brasil quanto na Argentina, no Uruguai e nos Estados Unidos, é por causa de tudo isso.
Os Estados Unidos tinham um grande problema. Os Estados Unidos é um país que nasce da imigração, como todo mundo sabe, e da matança da população indígena, mas principalmente de imigrantes. E essa população imigrante, ela passa... Opa! Isso. E essa população imigrante, que tenta ir para os Estados Unidos, ela tem que ser restrita. Ela tem que ser muito restrita. Tem que passar ali por certas ações. Tem um filme que eu não lembro o nome, mas são irlandeses. E é uma irlandesa que se apaixona por um italiano. E que mostra muito bem como que é complexo essa relação do imigrante dentro de Nova York. Também vai surgir nesse período a ideia de que, por mais que esse tipo de imigrante ele seja um problema, ele era importante porque ele fazia o quê? Ele aceitava um salário baixo, ele aceitava uma condição de trabalho inferior e ele fazia a América crescer. E isso até hoje nos Estados Unidos. Os Estados Unidos fecha o olho para a imigração? Fecha. Mas ele sabe que quanto mais imigrante tiver dentro do seu país, mais subalterno vai ser o tipo de trabalho e, consequentemente, mais fácil vai ser essa produção econômica, essa retomada econômica. Então é fake essa ideia de que o Trump ele é contra a imigração. Ele não é nada, né? Ele é a favor disso. Ele quer um controle, ele quer voltar esses atos de imigração que existiram nos Estados Unidos ali na década de 20, até a década de 60. Talvez é nesse período que vai ter um acentuado número do que a gente chama de máfia nos Estados Unidos, né? Scarface e assim por diante, Don Patrone, né? E assim sucessivamente. Esse tipo de imigração vai fazer com que essa população fique muito, como podemos dizer, desaparada, e vai surgir exatamente a ideia desses grupos. São grupos pequenos, mas que eles vão praticamente ser donos de toda a cidade. É uma espécie de Gotham City da vida real. Além disso, vai se aumentar a ideia de que, para o trabalho ser mais acelerado, para ele ser mais vigente, vai surgir nos Estados Unidos a ideia da lei seca. E o que era a lei seca? Era restringir o uso de álcool o mais severo possível, e assim a população ficar menos bêbada ou menos embriagada. Isso vai fazer com que surjam esses bordéis, com que surjam esses bares clandestinos, e que aumente a máfia, porque quem vai fazer toda a movimentação de coisas ilícitas nos Estados Unidos vai ser exatamente a máfia, ok? Porém, no outro extremo, vai surgir exatamente o que? A Ku Klux Klan, não sei falar nunca o nome disso, a KKK. A KKK, ela vai surgir, ela é fundada em 1965, mas ela vai ganhar legitimidade nos anos 20. E o que é a KKK, ou a Ku Klux Klan? É exatamente um movimento extremista branco nos Estados Unidos, existe até hoje. Ele é, entre aspas, legal, segundo a Constituição norte-americana, porque a Constituição norte-americana diz que todas as pessoas têm direito de opinião, independente do que for. Então, se a pessoa odeia o negro, como é o caso da Ku Klux Klan, tá permitido, certo? Por ser um movimento supremacista, ele é muito avesso não só à ideia do negro, mas nesse período, nos anos 20, ele era também avesso à ideia do imigrante. Era uma ideia de xenofobia, de que esse povo vindo para os Estados Unidos ia gerar o quê? Um caos social, eles iam roubar nossos empregos, eles iriam deturpar a ideia do que é a cultura norte-americana. Então, ou seja, o estadunidense, né? Então a Ku Klux Klan, esse acerramento da imigração pelo Estado, pelos os Estados Unidos, mostra esse contraste do que é até hoje os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é um país muito confuso. Ele quer ser a maior potência do mundo. Ele quer que todas as pessoas tenham os melhores recursos, né, para sua vida, mas ele não quer que todo mundo tenha isso, ou ele restringe isso. Então ele quer que o imigrante venha, mas ele tem que vir até certo ponto. Ele quer que as pessoas se manifestem, mas até certo ponto. Porém, quando se manifesta uma Ku Klux Klan, quando você cria uma lei totalmente bizarra, que é uma lei seca, que nunca deu certo nos Estados Unidos, porque as pessoas bebiam clandestinamente.
Então, ou seja, você tenta criar várias coisas dentro dos Estados Unidos exatamente para reagir ao mesmo tempo a essa indústria do consumo. Então vocês percebam que não era todo mundo que tinha, e acho que é o ponto principal para a gente encerrar esse assunto. Porque ao mesmo tempo que exigia uma restrição do Estado, ao mesmo tempo queria que esse consumo existisse. Então você perceba que quem era que tinha direito a esse consumo? A família tradicional norte-americana, estadunidense, ou seja, a população branca dos Estados Unidos. Essa é a população que tem exatamente os bens para eles. É uma burguesia que não existe, né? É aquela ideia da classe média que pensa que tem poder, mas na verdade ela é apenas uma consumidora explorada, certo? Então, ou seja, no início dos anos 20, a desigualdade dos Estados Unidos era crescente. Nos 13% de norte-americanos mais ricos detinham 90% da riqueza do país. Cerca de 50% da população vivia abaixo da linha da pobreza. Então, ou seja, você fazia as coisas acontecerem, você falava, compre o carro, compre essa geladeira, compre essa roupa, assista esse filme, ouça essa música, mas você tinha uma população totalmente pobre. Então você tinha que fazer o quê? Vários mecanismos de convencer essa população de que ela tinha que ter aquele produto. Isso vai fazer com que uma boa parte dessas famílias ficam ricas, e são famílias até hoje, como por exemplo a família Rockefeller, e você vai ter uma população totalmente pobre. Os Estados Unidos é um país pobre, de certa forma. Nossa, polêmica agora, né? Os Estados Unidos é um país pobre, né? Existe uma classe média muito alta, muito grande nos Estados Unidos. É uma classe média que vive bem, mas não é uma população rica, né? O estadunidense em si, ele não tem todo esse capital que a gente pensa que tem, né? O capital cultural do norte-americano, né? A ideia de cultura do estadunidense é muito pouca, muito pobre. A ideia de geografia, a ideia de história é muito restrita, porque é exatamente muito podada. E é desde os anos 20. Desde os anos 20, a gente tem um crescimento de um país que é rico para poucos, uma população que pensa que é rica, mas ela na verdade é pobre, ela não tem... Estoura uma crise. O que aconteceu nos Estados Unidos com a crise da pandemia? Se estourou uma fila de desempregos. Porque se você cliva, né, esse modelo de aceleramento, você vai criar o caos. E foi o que aconteceu, e é o que acontece até hoje nos Estados Unidos. Isso vai acontecer um outro problema, que é exatamente o êxodo. Porque a Primeira Guerra Mundial faz com que os Estados Unidos se tornem um celeiro agrícola do mundo. Boa parte da produção que vai para a Europa para abastecer não só a população dos campos de batalha, mas principalmente as populações em cidade, vai vir exatamente dos Estados Unidos. Esse setor agrícola ele vai produzir, junto com o setor industrial, vai criar produção. Produção acelera, a produção vai indo. Só que chega um período, principalmente ali em 1926, 1927, quando a Europa já está se reestruturando no seu abastecimento alimentício, essa população rural dos Estados Unidos vai entrar em ruína. Até hoje, as cidades menores dos Estados Unidos, são as cidades principalmente agrícolas, elas não conseguiram voltar ao que elas eram antes, depois, né, do grande surto, né, da primeira grande crise dos Estados Unidos. Porque a gente pensa que a grande crise dos Estados Unidos é de 29, mas antes dela, essa crise na agricultura já estava acontecendo. Essa crise vai acontecer principalmente ali exatamente no meio dos anos 20, e isso vai fazer com que quebre exatamente a produção agrícola dos Estados Unidos, que passa a entrar em ruína, porque o mercado consumidor interno ele existia, mas ele não iria produzir. Por exemplo, eu produzo 200 cachos de banana. Se antigamente eu tinha que produzir 200 cachos de banana para enviar 150 para a Europa e 50 ficar no meu país, existia um equilíbrio. Mas a partir do momento que a Europa está produzindo os 150 caixas de banana, ou seja, vão sobrar 150 caixas de banana que o mercado consumidor já não consegue. Então o preço aumenta, a qualidade aumenta, diminui e assim por diante. Então, ou seja, os anos 20 é uma década muito complicada. Porque ela surge da euforia, essa euforia do jazz, essa euforia da liberdade do corpo,
essa ideia de que a mulher está tendo mais espaço na sociedade, essa ideia de que o entretenimento ele passa a ser fantástico, ele passa a ser bonito, essa ideia do aceleramento, essa ideia do carro, essa ideia do fascínio pelo aceleramento, essa ideia de que nós temos que modernizar a nossa arte, o nosso dia a dia, as construções, assim por diante. Ou seja, é um mundo que surge do trauma, mas não o estadunidense. Porque enquanto os Estados Unidos ele passa por esse processo acelerado de mudança, a Europa está sofrendo, a Europa está tentando se reestruturar. E é isso, né? Esse fim dos anos 20, essa euforia dos anos 20, ela vai ter um fim, ela vai ter um prazo, que é exatamente a crise de 29, quando tem o crash da Bolsa de Nova York. Os Estados Unidos vai demorar um tempo para se reestruturar economicamente, mas seria um período ali entre 1929 a 1933, 32, que é quando retorna de fato o crescimento norte-americano. Só que, dentro desses anos 20, a Europa está em crise. A Europa está tentando se reestruturar, principalmente a Inglaterra, a França e a Alemanha. Mas existia um país lá no extremo que ninguém sabia o que estava acontecendo nele, ninguém entendia o que era aquilo, ninguém dava muita bola para ele, que era exatamente a União Soviética, que é o tema da nossa aula que vem. Na aula que vem a gente vai falar do que é essa União Soviética, como que surge a União Soviética e por que a União Soviética, sendo um país isolado, um país que tem uma política própria, um modelo de consumo próprio, como que um país desse vai ser a maior potência europeia e vai ser o grande rival dos Estados Unidos durante todo o século XX. Então essa foi a aula de hoje. É uma aula, como eu disse lá no início, que eu diria que ela é um entretenimento para as aulas que vão vir pela frente. Mas vocês perceberam que eu falei aqui de sociologia, eu falei de filosofia, eu falei de geografia, eu falei de história, de literatura, de arte. Ou seja, essa aula ela aparenta ser inútil, mas ela é muito útil, certo? Na aula que vem a gente vai falar de União Soviética. Não deixem de ver os nossos vídeos, não deixem de fazer perguntas, certo? E até mais, gente. Tchau e até em breve.